Graças a Deus. Bom dia, bom Jesus. O Senhor é a nossa força, é a nossa luz, é a nossa fortaleza. Nós deixamos uma saudação aos irmãos de Nova Bandeirantes, irmã Vânia, irmão Naldo, e comunicar que no dia 11, eles já estão sabendo lá, dia 11, nós estaremos por lá, na região, fazendo a obra do Senhor. Vamos ler a palavra. Bem-vindo a todos os irmãos. Graças a Deus. Salmo capítulo 127. Queria ler o primeiro e o segundo versículo. Que será de melhor proveito. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, perder o sono, né? Repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Incline sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui, Pai, confiando só em Ti. Não há nada no mundo que possamos confiar, a não ser no Senhor. E ajuda-nos, ó Pai, a confiarmos mais e mais no Senhor, pois nós nos entregamos a Ti nesta hora, aqui nesta plataforma, Senhor. Eu mesmo não confio em mim, não tenho sabedoria própria, pois sou um miserável homem, Senhor. Mas o Senhor pode fazer algo por este povo. O Senhor pode abençoar este povo, Senhor. E nesta hora nós clamamos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Sentai-vos, irmãos. Então, estava vendo sobre esta escritura, por isso que Jesus mandou nós lembrarmos dos pardais, do lírio, né? Por quê? Porque o lírio e os pardais, eles confiam no Senhor para tudo. E não lhes falta nada. Deus provém o que comer para eles, e Deus provê o que vestir. Você sabe por que todo animal nasce sabendo nadar e somente o ser humano não nasce sabendo nadar? Porque o ser humano confia em si próprio. Ele tem raciocínio.
ele pensa, ele age por si próprio. E o animal não, o animal ele age por instinto. E o instinto quem deu a ele foi o próprio Deus. Joga um cachorrinho quando ele acaba de nascer pequenininho dentro da água para você ver. Ele vai nadar, vai sair lá do outro lado. Joga uma criança, ele vai morrer afogado. Na mensagem a ele ouvir, parágrafo 121, diz o profeta de Deus: eu pensei, se você pode ter tal confiança em suas asas, porque Deus te dá asas para escapar do perigo, quanto mais deve a igreja de Deus ter no poder de Deus, que pode fazer-lhe escapar da enfermidade e doenças e problemas e morte e inferno, e voar para Deus algum dia, para os braços do Senhor. Amém? Então, desde que ela possa sentir que suas asas estão em ordem, ela está bem. Ela sabia onde estava firmado. Embora o Espírito Santo possa cair sobre a igreja, e eles sairiam outra vez. Então essas asas quem nos deu foi Deus. Agora, é o que ele está dizendo aqui. Se você pode ter tal confiança em suas asas, se você pode confiar nos seus braços, nós temos que confiar no Senhor. No Senhor. Em Jeremias capítulo 17, muitos já viram falar na Escritura: maldito o homem que confia no outro homem, não já? É assim que está escrito? Calma aí, irmão. Calma aí. Vocês estão entendendo? Há muitas coisas na Bíblia que são dialetos bíblicos. O irmão Wilson sabe. Espera aí, irmão Wilson. Calma aí. É que nós não combinamos antes, né? Mas é assim. Muita gente diz: maldito o homem que confia no outro homem. Você já escutou isso? Já? Está errado. Não é assim que está na Bíblia, né, Moisés? Como é que é? Maldito o homem confia no homem, no seu braço. Estou entendendo? Porque o próprio Deus confia no homem. Ele confiou em Moisés, ele confiou em Davi, ele confiou em Abraão. Ele confia no seu ungido. Nós vamos colocar na mesa aqui, né? Confiou no próprio irmão Brana. Você acha que se Deus não tivesse confiado nele, Deus ia dar esse ministério para ele? Não. Você acha que Deus não confiou em você? Confiou, irmãos. Se ele não tivesse confiado em nós, nós estávamos por aí. Talvez hoje você estava na denominação, comendo qualquer coisa. Sei lá onde você estaria, onde eu estaria na hora dessa. Mas ele nos confiou crer nesta mensagem. E ele ponhou essa confiança em nós. Ele. Então vocês vão aprender isso aqui hoje, ó. Nunca mais, se você já disse até hoje, doravante você não dirá mais. Daqui por diante. Versículo 5. De Jeremias capítulo 17. Se você quiser ler, eu vou mostrar para você como é que está escrita essa escritura corretamente. Porque às vezes o dialeto público aí, quando a pessoa vê um outro falhando, maldito o homem que confia no homem, não podemos confiar em homem, não podemos confiar em homem. Na verdade, você não pode confiar em si próprio.
É isso aí que a Escritura está dizendo para nós. E também não confiar em qualquer um. Você entende que você é águia. Acharam aí? A escola dominical, é para aprendermos. Vamos ler junto, leia aí para você entender. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Ou a mulher, você poderia, quando fala o homem, generaliza ambos os gêneros. E faz da sua carne, está vendo aqui, ó, o seu braço forte, e aparta o seu coração do Senhor. Amém? Irmãos, por que nós estamos da maneira que estamos? Quando Deus retirou Israel do Egito, eles saíram confiantes em Deus. Sabia disso? Eles saíram confiantes, rejubilando, falando em língua, tocando tamborins, e glória a Deus, louvado seja o Deus de Abraão, louvado seja Deus. Então era muita festa. Eles estavam confiando no Senhor. Mas aquela confiança que eles estavam tendo no Senhor, não era a verdadeira confiança que iria os levar à terra prometida. Estão entendendo? Quando chegou a escassez, quando os problemas começaram a vir, então eles começaram a perder a confiança no Senhor. Estão entendendo? Porque Deus tinha instituído Moisés como sendo Deus. Não é verdade? Deus disse para Moisés: tu serás como Deus para eles, e Abraão será como teu profeta. Então, quando eles começaram a murmurar contra Moisés, eles começaram a murmurar contra quem? Contra Deus. Perderam a confiança em Deus. Aí depois Jesus chegou lá no Novo Testamento e disse para os fariseus: vossos pais comeram maná no deserto, morreram e estão eternamente separados de Deus. Viu, gente? Não ia ter segunda ressurreição para eles, não. Eternamente separados de Deus. Acabou. A murmuração causou isso, pastor. A falta de confiança em Deus. E nós, irmãos, estamos aqui passando pelo mesmo processo. Hoje. Passando pelo mesmo processo. Quando Jesus Cristo estava realizando os milagres, as multidões confiavam nele. Mas quem confiou em Jesus Cristo, irmão Ego, quando ele estava com os ossos expostos? Hein? Quem? Quando ele estava carregando aquele madeiro, sendo cuspido na face, apanhando. Quem poderia confiar nele? Então todos aqueles que estão confiando no natural, eles caem, porque eles estão no natural. Você tem que estar confiado na palavra, não olhe para homem. Se você olhar um para o outro debaixo do sangue, sem o sangue de Jesus Cristo, você condena, você é condenado. Nem Deus não olha para nós, irmãos, sem o sangue de Jesus Cristo. Anote isso em seu coração.
Deus não olha para nós sem o sangue de Jesus Cristo. Você sabia disso? Porque se Ele olhar para mim e para você sem o sangue de Jesus Cristo no meio, você está perdido, eu estou perdido, Ele me mata na hora. Este é o olhar que nós devemos ter um pelos outros. E quando Deus olha através do sangue de Jesus Cristo, Ele nos vê branco como a neve, sem pecado, sem falhas. Por isso a Bíblia diz: o sangue de Jesus Cristo nos limpa e nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Quando o irmão Brana começou a pregar, ressuscitar os mortos, irmãos, quando as pessoas ouviam falar que o evangelista William Brana ia pregar na cidade, para ele entrar num culto ali, para ele pregar, às vezes o exército tinha que fazer um corredor de soldado para ele passar no meio, para ele poder entrar. E para sair, ele era levado para um quarto e ficava escondido ali, reposando. E depois ele tinha que sair disfarçado, escoltado, já entrava, colocava ele no carro e levava ele embora. Mas e hoje eu te pergunto, quem está, irmão Wilson, fazendo corredor para nós entrar na igreja aqui? Tem? Não, irmãos. Sabe por quê? Porque nós estamos na época da escassez. Você tem que ter consciência disso. Por que que passamos problemas? Por que que as coisas estão difíceis? Porque vêm as aflições, porque Deus está testando a nossa confiança. Assim como Ele testou a confiança de Israel, o deserto foi o teste de Israel. O Calvário de Jesus Cristo foi o teste daquelas pessoas. E depois do Calvário, Cleófas e eu esqueci o nome do outro, ia voltando para casa triste, não era? No caminho de Emaús, reclamando ali: oh, nosso mestre, ele fez tanto milagre, ele fez ressuscitar morto, ele fez o cego enxergar. Meu Deus, olha onde é que está o nosso mestre lá, pendurado no madeiro, que morte. Então eles ficaram olhando pelo natural. E às vezes o irmão Brana chegou a passar por isso. Sabia disso? Ele chegou na igreja de Teoliose, foi o pastor meu? Teoliose, Moisés que sabe o inglês, eu não sei. Ia lá até a esquina, era em forma de trindade, era 3 esquinas, os pilares da igreja. O irmão Brana ficou encantado com aquilo, sou Deus, né? Oral Roberts, né? Ele disse assim: oh meu Deus, eu não tenho nada, que o profeta, coitado, ele estava pregando aqui e os investigadores cobrando imposto dele lá. Você sabia disso? Porque ele tinha feito um voto com Deus. Veja bem, irmãos, ele tinha feito um voto com Deus que ele não ia pedir dinheiro ao povo, e ele ia sobreviver daquilo que passasse a salva, que nem a gente passa aí a salva da oferta, sem falar nada. E o desejo dele era aquele que passasse a salva sem falar nada, e aquilo que caísse era o que ele ia sobreviver. Então ele tinha depositado a confiança dele naquilo, naquele voto que ele fez com Deus, e Deus tinha mantido aquilo. Chegou um dia que o seu administrador, né, pastor Milton, disse para ele: irmão Brana, nós estamos devendo, parece que $20 mil em imposto, eu não lembro o valor. Pede para o povo vai dar. Aquilo era o diabo, irmãos.
Sabia disso? Quando Pedro foi falar para Jesus Cristo, não, mas tu não vai fazer isso, eu não vou deixar. Jesus disse o quê? Para trás de mim, Satanás. E é aí que nós temos que reconhecer o diabo. Aquele administrador do profeta estava dando um bom conselho, o profeta estava precisando do dinheiro. O povo tinha o dinheiro para dar, era somente o irmão Brana pedir que o povo dava, enchia a salva. É aí que vem o teste para ver se você confia no Senhor. Em outra mensagem, ele diz da mulher que só tinha 25 centavos para atravessar a ponte, lá nos Estados Unidos, que aquelas pontes elevadiças e fecha. E tinha um mendigo no chão lá, o Espírito Santo falou para ela, dê essa moeda para o mendigo. Ela só tinha aquele dinheiro, ela e sua filha iam atravessar. Muitos já leram isso aqui. E ela foi dar, e a filha, mãe, nós só temos esse dinheiro, mãe. Não, filha, Deus está mandando eu dar. Ora, se um pregador de prosperidade pegasse isso hoje, ele ia extorquir o povo e arrancar dinheiro do povo com isso. Mas isso é para exemplo de confiar no Senhor. Esta é a verdadeira essência da mensagem. Ela deu, e o profeta diz que ela andou mais alguns passos, estava a mesma moedinha no chão lá, os 25 centavos, irmã Luísa. Deus somente testou a confiança dela, e ela foi aprovada. O irmão Brana não deixou. Este é o nosso exemplo. Você vê Goiânia, eles passam salva lá. O povo vai comer na igreja, 4.000 pessoas almoçando no encontro, jantando. Eles não cobram um centavo. Depois, quando é na reunião interna, o pastor Milton sabe disso. Eles passam a salva e lá dá os valores lá. Deus supre todas as nossas necessidades. É somente confiar, irmãos. E passaram a salva naquele culto. Não, é os pastores. Os pastores lá em Goiânia que pediram para passar a salva no plenário. Não foi a igreja. Quando terminou o culto, que os administradores foram fazer a contagem da salva, o valor do imposto estava lá dentro. Todinho. Sem faltar e sem sobrar. Tá vendo? Tinha um cheque no valor do imposto. Está entendendo, irmãos? São testes. E é isso que Deus quer de nós. Abraão confiou totalmente em Deus. Totalmente. Em todos os aspectos. Lá na casa do pai de Abraão, Abraão era senhor. Sabia disso? Ele era senhor. Ele era um coronel lá, como se fosse. De repente vem uma voz que ele não sabe da onde. E diz para ele que eles eram todos idólatras ali, eles eram pagãos na casa de Ur. Vem uma voz que Abraão não vê a pessoa, pastor, não sabe quem é, nunca ouviu, e diz: sai da tua parentela. Hoje é fácil para as pessoas saber dessa história de Abraão, porque está aqui, mas naquela época que não existia nada, Abraão ouvir essa voz: sai da tua parentela, irmão, tinha que ter a confiança real. Por isso que ele é o nosso exemplo na fé e confiança em Deus.
Mas não parou por aí não. Depois de Deus dar o seu filho, é Gênesis capítulo 20, mais ou menos ali você vai encontrar. Depois de Deus dar o seu filho, ele ainda fez um último teste se Abraão realmente confiava em Deus. E depois que Abraão passou naquele teste, aí nós recebemos a promessa. Você sabia disso? Que você recebeu a promessa através de Abraão? Abraão, com 100 anos de idade, quando Isaac nasceu, por volta. Estéreo, os adultos sabem o que é estéreo. Sara estéreo, Abraão estéreo. 100 anos de idade, acho que Sara tinha 90, por aí. Então todas as leis naturais de concepção tinham se esgotado. E além do mais, os dois eram estéreis. E aquele menino, Deus estava pedindo para Abraão matá-lo. Se fosse só... Por que Abraão não disse para Sara, irmãos? Porque Sara não confiou em Deus totalmente, não. Sabia disso? E Abraão, pastor, era espiritual. Porque quando Deus disse lá que Sara estava atrás da tenda, que Deus disse que ela teria um filho, ela riu. Ela desconfiou. Você sabia disso? E o profeta diz que Deus não a matou, porque ela estava em Abraão, porque Abraão a amava. E Deus sabia que se ferisse ela, feriria Abraão. É por isso que Deus nos tolera, porque nós estamos em Jesus Cristo, porque Ele nos amou, Ele nos ama. Por isso Deus não olha para as nossas fraquezas, irmãos. Deus está olhando para a necessidade da igreja. Porque se Deus olhar para as nossas fraquezas, acabou, irmão William, acabou você. E Abraão não contou para Sara. Sara não confiou em Deus, sabe por quê? Porque ela foi lá prover. Não é, irmão Igor? Estão entendendo? Se ela tivesse confiado em Deus, ela não tinha feito com as próprias mãos. Mas a prova de que ela não confiou na palavra ali, foi que ela foi fazer com a sua serva. Ela usou suas próprias asas. Estão entendendo? É um tipo de que a igreja não vai voar com as suas próprias asas, não. Quem vai dar essas asas é o Senhor. E aquela provisão de Sara, irmãos, ela trouxe os ismaelitas, que estão até hoje brigando com Isaac, um filho dela. Sabia disso? Aquilo que Sara fez, ela trouxe os ismaelitas. E o Deus disse para Abraão que ia cuidar do menino e ele seria príncipe, não é, pastor? E depois o anjo falou para Agar também. E ele virou príncipe, guerreiro, e aí veio guerrear contra Isaac. Até hoje Ismael e Isaac estão brigando. Talvez se Deus mostrasse o futuro para Sara, ela não tinha feito aquilo. Mas Abraão não. Abraão não ia fazer aquilo, ele só fez aquilo porque Deus mandou ele ouvir Sara. Sabia disso? Que Abraão foi clamar a Deus lá, e Deus disse: Abraão, faz o que Sara está pedindo. É vontade permissiva de Deus com Sara. E ela fez e causou tudo aquilo. Então, quando Deus pediu para Abraão sacrificar o menino,
Abraão, tendo entendimento, pastor, irmãos, já disse: eu não vou falar para Sara, que se eu falar, ela vai mandar eu sacrificar um cordeiro. Assim como o cego Bartimeu, nós já contamos aqui, que ele tinha um carneirinho que servia de cão-guia para ele, não é? Que antigamente não era cão-guia, irmão José, era um carneirinho que eles usavam, eles treinavam o carneirinho, e o Bartimeu tinha treinado aquele carneirinho para ser os olhos dele, ser o guia dele. Talvez não falava cão-guia, mas falava carneiro-guia, né, irmão Orlando? Não sei como é que eles usavam naquela época. E a filha dele adoeceu. E ele fez um voto a Deus. Preste atenção, a Bíblia diz: é melhor você não fazer um voto a Deus do que fazer e não cumprir. É melhor você não prometer do que prometer e não cumprir. E ele disse: Deus, se tu curar a minha filha, eu sacrificarei este cordeiro, Deus. Gente, se nós tivéssemos a confiança do cego Bartimeu, eu queria ter aquela confiança do cego Bartimeu. Aí Deus curou a filha dele. Sim. Deus curou. Aí o Bartimeu: bom, Deus fez a parte dele, né? Agora eu vou fazer a minha. Chegou diante do sacerdote e disse: eu queria sacrificar esse cordeiro. Veja o diabo, como eu falei de Pedro, querendo empatar Jesus. Veja o diabo, como eu falei do irmão Brana, querendo que ele pedisse o dinheiro ao povo. E esse ministério aqui é o mesmo ministério de William Brana. Ele é o pastor dessa igreja. Então as mesmas coisas que ele fez lá no passado têm que ser repetidas aqui. Senão não somos a igreja dele, irmãos. Se ele agiu de uma maneira e nós estamos agindo de outra maneira, não somos a igreja de William Branham. Por isso temos essa foto aqui também. Nas repartições públicas aí não tem a foto do governador, do presidente. Por que nós não podemos ter a foto do pastor pendurada na igreja? Para mostrar. Não para adorar, não para adoração, mas para exemplo, consideração. Testemunha, coluna de fogo. O único profeta que tem a voz dele gravada da Bíblia é esse aqui, ó, que a Escritura diz: no dia da voz do sétimo anjo, é o único que tem a voz, é esse aqui. Eu sei que o mundo não crê, a palavra diz: quer eles queira crer ou não. Que Alta Floresta crê ou não, irmão Wilson, mas eles hão de saber um dia que esteve aqui nesta cidade uma mensagem de um profeta. Mas você sabe agora, Abraão, aleluia. Ló não sabia que Sodoma ia ser destruída, por isso que ele estava lá, irmão Wilson, brigando contra o homossexualismo, contra todas aquelas coisas lá. Ele estava querendo restaurar Sodoma, Sodoma já estava condenada. Abraão não estava nem aí com Sodoma. Esses que estão aí querendo restaurar Sodoma, Sodoma está morta. O sacerdote disse para ele: Bartimeu, vem cá, Bartimeu, vamos conversar. O pastor, preste atenção, gente. O pastor dele. Bartimeu, vamos aqui no escritório, Bartimeu, vamos conversar. Bartimeu,
Esse teu cordeiro é teu guia, é tua vida, te guia. São teus olhos, Bartimeu. Vem aqui, Bartimeu. Levou Bartimeu lá eles tinham já num lugar preso cordeiros perfeitos para sacrifício, que eles escolhiam aqueles melhores, sem nenhuma quebradura, sem nenhum defeito, era um tipo, sem nenhuma mancha, era um tipo do cordeiro que viria. Isso tinha sido ensinado por Moisés, estava certo. Bartimeu, vem aqui, olha, Bartimeu, escolhe um desses cordeiros aí. Estão mais bonitos que o teu, talvez estava mais bonito que o de Bartimeu. Esse teu está sujo, manchado, sei lá, às vezes tem até um pé que quebrou aí, vamos colocar aqui. Eu tenho cordeiros aqui, Bartimeu, que são prontos para sacrifício, já estão no santuário aí guardados, e Deus recebe o sacrifício deles, e recebia mesmo o sacrifício deles. E aí, irmãos, e agora Bartimeu estava lá, a opção. E muitas vezes aí no mundo, você hoje, Deus te coloca nesta encruzilhada, viu, irmãos? Deus te coloca aí, ó, neste trevo, confiar ou não confiar. E muitas vezes nós temos que dar passos que aos olhos de nossos familiares, aos olhos dos colegas de trabalho, irmãos, que eu já passei por isso, o senhor, vocês também, é fanatismo, é loucura, é coisa louca. Os olhos naturais não compreendem as coisas espirituais, as ações naturais não compreendem as ações espirituais. Por isso que Abraão não falou para Sara, porque Sara estava vendo e agindo pelo natural. Por isso que ela foi lá pegar a sua serva, porque ela quis resolver pelo natural. E pelo natural não haverá arrebatamento. Por suas confianças não haverá arrebatamento. Por suas maneiras você não será salvo. Você terá que se entregar e confiar no Senhor. Confiar totalmente, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Confia em Deus para tudo. Bartimeu disse para o sacerdote: pastor, ou sacerdote, eu prometi a Deus este cordeiro. Aleluias! Oh, Bartimeus! Veja a resposta, irmão. E Abraão, eu prometi a Deus este menino, foi o que Deus pediu. E se eu falar para Sara, ela vai meter o dedo dela no meio, que ela já meteu uma vez. Você vai chegar em você também aí. São exemplos. A Bíblia é um livro histórico, para que nós pudéssemos ter esse retrovisor para olhar nele e vivenciarmos o futuro. Pastor, sacerdote, eu ofereci a Deus este cordeiro aqui. Amém? E é ele que eu sacrificarei. Sacrifique, faz o sacrifício aí. Mas Bartimeu, é ele, pastor. Ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus. E quando Jesus ia passando lá, ele gritou: Jesus, filho de Davi, ali estava o Cordeiro de Deus. Aleluia. E ele nunca mais, irmão Alain, precisou daquele cordeiro guia lá.
Mas primeiro, ele teve que passar por esse teste. Em primeiro lugar, ele teve que depositar toda a sua confiança em Deus. E o pastor dele, o sacerdote dele, tentou desviar ele. Mas a sua confiança era reta. Talvez muitos tentam desviar você, dizendo: moça, para que esse cabelo bagunçado? Vamos aparar só as pontinhas aqui, moça. Rapaz, olha, rapaz. Uma vez um homem falou para mim, nós pegamos o dinheiro da empresa e fomos comprar um negócio. Aí sobrou um dinheiro. Ele disse: William, vamos ficar com esse troco. Falei: rapaz, nós vamos se sujar por tão pouca coisa. Falei para ele, né? Que é isso? Deixa isso aí, eu não quero não, se eu quiser pegar, não me coloca nisso. Aí ele ficou constrangido e entregou o dinheiro, pouquinho, troco de 30, essas coisas, pouca coisa. Tem hora, irmãos, que você tem que mostrar a confiança que Deus teve em você. Porque tem tantas pessoas no mundo melhores do que eu, viu? Para estar aqui nesse púlpito hoje. Tantas pessoas mais inteligentes do que eu, que sabem falar, tem curso de linguística, de palestra e etc. Aí no mundo tem milhares de pessoas. Quantos pastores melhores do que o pastor Milton, de teologia, de inteligência, tem aí em Alta Floresta, nesse mundo? Quantas pessoas desejariam ocupar esses bancos hoje? Mas eles não sabem que Deus enviou um profeta. E eles só saberão quando chegar naquele dia. Naquele dia não haverá mais misericórdia, irmãos. O mancebo de qualidade, ele rejeitou a Jesus Cristo porque ele não confiou em Jesus Cristo. Sabia disso? A última cajadada que Jesus deu nele foi a seguinte: vai, vende tudo que tem, distribui aos pobres, vem e segue-me, e eu te darei um tesouro no céu. Que tesouro no céu é esse, irmão? É a eternidade. É coisa que o dinheiro dele todinho que ele tinha não podia comprar nem um centavo de eternidade. Ele achou, ele não confiou. E o que aconteceu? Ele saiu triste. Irmão, não é todos que entrarem por essas portas que ficarão na igreja, não. Muitas pessoas passarão, e têm passado por aqui, por esta igreja, e por outras igrejas, e não têm permanecido, porque elas não têm visto valor algum. Mas aqueles que veem valor na mensagem, talvez eles venham aqui e vejam: esses homens adoram um homem lá, e vai embora. Você sabia disso? Que o próprio Jesus Cristo foi colocado como pedra de tropeço, não está assim na Bíblia, irmão Igor? Sabia disso? Que o próprio homem de Deus sempre foi a pedra de tropeço para aqueles que não confiam em Deus e que não têm revelação da palavra. Você sabia disso? Moisés foi pedra de tropeço, Noé foi pedra de tropeço, Abraão foi pedra de tropeço, todos eles foram. Porque o incrédulo, pastor, ele nunca reconhece o homem de Deus em seu tempo. Somente o eleito, somente pessoas escolhidas por Deus podem reconhecer a palavra na hora que ela está sendo manifesta. E isso é a evidência de que se tem o Espírito Santo. Você sabia disso? Você crê na mensagem? Então você tem o Espírito Santo. Sabia? Agora o diabo vem querer tirar sua confiança. Não, mas você peca. Mas você fica irritado.
mas você tem dor de cabeça, você está doente, está faltando azeite na botija, farinha. Mas não dê ouvido a ele não, meu irmão. Ouça a palavra. Não dê ouvidos a que o diabo tem a lhe dizer, porque ele está mostrando as coisas naturais. Ele está mostrando as coisas naturais. E Abraão sacrificou o menino. E depois, antes de sacrificar, quando ele subiu, ele já disse para o servo: eu e o menino subiremos e faremos um altar. E eu e o menino tornaremos para vós. Irmão, ele confiava tanto em Deus, tanto, que ele sabia que se ele matasse o menino, Deus era Deus para o ressuscitar. Por isso que Jó olhou, pastor. Aí Jó olhou e viu isso. Aí Jó disse: ainda que os vermes da minha carne consomam a minha carne, ainda em minha carne verei a Deus. Ressurreição. Ressurreição. Cadê a irmã Kézia? Ela viu o irmão falar lá de Cotriguaçu. Eu já falei para vocês aqui. Irmão Wilson, o irmão, só ele creu na mensagem. Lá de Cotriguaçu, só ele em Cotriguaçu creu na mensagem da família. E aí, quando ele estava para morrer, ele pediu as mensagens dele tudinho. Falou: gente, traz minhas mensagens lá. Os irmãos contaram para nós agora lá, né? Nós passamos lá. O pastor Carmino já tinha me contado. Aí ele agarrou com as mensagens dele. E a família, coitado, sem entender aquilo, ele disse: isso aqui está me salvando. Ele confiou naquilo que estava ali. Oh, meu Deus, me dá essa confiança. É isso que eu preciso, Senhor. É confiar nesta revelação a tal ponto de perder a minha vida. Vamos colocar em pé. Grande e eterno Pai Celestial, nós estamos, Senhor, tão agradecidos nesta manhã, por esta palavra, por esta revelação que o Senhor tem confiado a estas pessoas aqui em Alta Floresta, também a irmã Vânia, o irmão Naldo, aquele povo ali de Nova Bandeirantes, Senhor, que o Senhor tem confiado revelar esta palavra para nós, para eles também, que nós possamos, Senhor, confiar mais em Ti, em nossas vidas, assim como os pardais confiam, assim, Senhor, como os animais confiam no instinto, o homem deveria confiar no Senhor. Ajuda esta igreja, Senhor, ajuda esses irmãos, e que eles possam daqui para frente confiar mais e mais em Ti, Senhor. Quanto mais as coisas ficam difíceis, mais devemos confiar em Ti, ó Pai. Quanto mais falta o azeite e a farinha, quanto mais falta a saúde, quanto mais falta as coisas naturais, mais nós temos que confiar em Ti, Senhor. Ainda que o mar vermelho esteja na nossa frente, ainda que há montanhas de um lado ao outro, o exército de Faraó, o exército denominacional vem nos perseguindo, aleluia, mas um dia desse o céu se abrirá, como aquele mar vermelho se abriu na frente de Israel, aleluias, e a lei da gravidade não controlará mais o Teu povo, Senhor,
e nós subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Mas para isso, nós temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração. Ó Deus, abençoa cada coração nessa manhã, cada um que esteve aqui, que possa ter um dia abençoado na Tua presença, no nome de Jesus. Só com os olhos fechados. Mas ainda estou aqui, irmão Wilson, confiando só em Ti, Senhor. É Sua rocha inabalável, oh Jesus. Ajuda, igreja. Aleluia, mas ainda estou aqui, confiando porque eu queira. Mais uma vez, é Tua graça e nada mais. Mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, confiando só em Ti, Senhor. Faz uma obra em mim. Aleluia, aleluia. Creia que o Senhor tem feito uma obra em cada um de nós. Tome como exemplo Bartimeu, tome como exemplo Abraão, tome como exemplo Ana, tome como exemplo Simeão, e muitos outros que Deus usou na Bíblia para exemplo nosso. Moisés, Josué, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, que foi tão fiel, não aceitou comer daquela comida finíssima, né, do rei, mas preferiu comer legumes, e Deus estava com Daniel. Aleluia. Daniel teve confiança, Jó teve confiança, por isso eles foram vitoriosos. Nós também precisamos confiar. Bartimeu confiou que ele teria que sacrificar, era o cordeirinho dele que ele ofereceu a Deus. E quando ele fez o sacrifício, ficou sem o cordeiro, ele recebeu a visita do Cordeiro de Deus. E nunca mais precisou ser guiado, porque a visão dele voltou novamente ao normal. Amém? Abençoe um ao outro. E às 6:30 todos aqui, para continuar neste amor divino. Deus vos abençoe. Amém, amém.